Olá! Trataremos hoje do tema legislação educacional. Pensaremos na legislação no âmbito nacional, um pouco do histórico, do como aconteceu isso dentro do Brasil, né? Essa primeira parte tratará especificamente da educação na Constituição Federal de 1988, que é onde tudo começou, onde muitas mudanças políticas e educacionais ocorreram no Brasil também. Quando nós pensamos em educação e pensamos na Constituição, ela marca todo um marco histórico mesmo de uma democratização tanto do país quanto da educação. Ali você percebe mudanças grandes nas preocupações de como a sociedade seria encaminhada a partir de agora, certo? Convido vocês a acompanhar um vídeo onde a gente vai se reportar lá ao ano de 1988, quando tudo isso aconteceu, que houve essa grande mudança no nosso país. Então acompanhem o vídeo. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista As Tropas, os três presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:50, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O vídeo nos mostra um momento muito importante na história do nosso país. Toda essa preparação, essa comemoração que houve realmente no dia da promulgação da Constituição, marcou uma nova etapa na história do Brasil. Veio de um período pós-ditadura, né? Quando se começou a se criar uma nova história dentro do nosso país. E essa nova história tem até hoje várias consequências. A nossa, que nós vamos centrar aqui hoje, principalmente, é com relação à educação. O que essa Constituição, que foi então promulgada, traz com relação à educação? Vamos pensar um pouquinho também sobre todas as consequências que essa promulgação da Constituição trouxe para o âmbito social. E para a gente entender um pouquinho mais da importância que isso teve, eu convido vocês a assistir um segundo vídeo agora, que vai mostrar a emoção e a vontade que se tinha de mudança no momento dessa promulgação. Acompanhe o segundo vídeo, por favor. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, esse segundo vídeo, o discurso, né, do deputado Ulisses Guimarães, ele traz justamente a imagem da importância que isso teve para o nosso país, que essa promulgação teve para o nosso país. O discurso mostra justamente o quanto você deve cumprir a nova lei, o quanto ela veio realmente para dar uma nova fase para o nosso país. Dentro dessa Constituição, ela traz muitas especificidades do como deveriam ser regidas as leis, as normas dentro do Brasil. Mas, em especial, com relação à educação, é o que nós vamos frisar aqui nesse tema, certo? A Constituição Federal, ela já existiu antes de 1988 com outros objetivos. E dentro desses objetivos cabe uma reflexão para a gente pensar um pouquinho também na história da educação. As outras constituições e todas as constituições que vieram antes de 1988 sempre tiveram um cunho, um objetivo que estava diretamente relacionado à realidade social da época. Então, na época onde
por exemplo, no início do século, onde a era industrial era muito importante, o que a gente queria ali? A gente queria pessoas que tivessem uma formação específica para o trabalho nas empresas e tudo mais. A educação nessa época e a Constituição dessa época também voltava mais para esse âmbito. Com a evolução e com as outras constituições que foram acontecendo, elas estavam sempre relacionadas à demanda social, e a de 88 veio especialmente e principalmente demarcando a questão da democracia, né? Antes da Constituição de 1988, o Brasil vivia uma época de ditadura, onde o parâmetro era outro, onde a vivência dentro do país era outra, né? A partir de 1988, então, isso começou a ser diferente. Mas o que será que a Constituição de 1988 traz com relação à educação? Com relação à educação, ela traz especificidades, ela separa de melhor forma realmente o que o Brasil espera da questão da educação, e separou principalmente esse termo em níveis. Começou a especificar justamente o que era educação infantil, o que seria tratado na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Entrou ali também um pouco da educação profissionalizante, entrou o EJA, né, que era a questão de você atender pessoas, inclusive, que não teriam conseguido uma formação no tempo certo de escolaridade, como atender essa demanda das pessoas que não conseguiram estudar na idade certa. Certo? Então, nessa Constituição apareceu justamente um atendimento especializado para essas pessoas, né? Quando se trata de educação profissionalizante, né, de você ter um ensino médio profissional, isso durante um tempo aqui no Brasil mudou um pouquinho também. Existiam os profissionalizantes, de repente o ensino médio veio com um caráter somente de ensino médio e a profissionalização passou para as universidades. Hoje, nós já temos novamente ensino profissionalizante ofertado no ensino